Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma HR Talk, uma iniciativa promovida em parceria pela Randstad e pela Human Resources. Já tenho os meus convidados comigo que vou passar a apresentar. O David Ferreira, diretor de Staffing e de In-House da Randstad Portugal, e Inês Castro, diretora de Recursos Humanos da Vorten, e o Tiago Borges, Business Leader da Mercer. Obrigada, bem-vindos. Obrigada. Hoje temos aqui como ponto de partida para a nossa conversa o tema dos dados e da importância que podem ter para ajudar as empresas a tomar algumas decisões, a perceber tendências, e vamos usar aqui alguns dados do mais recente estudo do Work Monitor da Randstad, que tem aqui alguns dados, nomeadamente sobre flexibilidade, que são interessantes, penso eu, para nós refletirmos sobre eles aqui, e que surge a par com outro tema, que é o da segurança. Vamos tentar perceber como é que se isto é conciliável, flexibilidade e segurança, se é de facto o que as pessoas querem e vos pedem. Mas primeiro gostava de tirar aqui uma curiosidade, se é que de facto nas empresas as pessoas já usam os dados para tomar as decisões. Nós sabemos que existem imensos dados, estão imensos dados à disposição das empresas, mas eles são de facto usados e analisados para tomar decisões, para definir prioridades. Eu começo pela Inês, porque enfim, aqui a Randstad e a Mercer têm vários estudos, portanto se me dissessem que não usam os dados seria preocupante. Mas se calhar aqui a Inês, como é que vem este tema? Usam de facto? É importante ou cada vez mais importante? Olá, bem, os dados do ponto de vista de negócio, claro que sim, não é? Mas falando das pessoas, que é isso que muitas vezes em Portugal ainda está bastante atrasado, nós usamos bastante. Nós temos uma equipa de analistas dedicada apenas a temas people, e isso alavanca muito a nossa capacidade de tomar decisões de uma forma muito mais rigorosa. Todas as alterações de processos, novas iniciativas que existam na área de people relacionadas com as pessoas, passam todas por um escrutínio de dados, e é desta forma que nós também as defendemos para as levar ao board e as aprovar. Portanto, é tudo com base em dados. Adicionalmente, esta equipa também é muito útil porque nos permite, mensalmente, nós temos uma reunião de comunidade people, onde nos reunimos precisamente a olhar para os dados, a perceber o que é que está a correr bem, o que é que está a correr menos bem, que iniciativas é que estão que têm sucesso, que iniciativas é que temos que melhorar, porque às vezes também acontece que nós achamos que algo vai ser bom para a organização ou para as pessoas e depois chegamos à conclusão que não está a ter o impacto que nós pretendemos. Portanto, sim, sempre medindo, não é? Ir sempre medindo e sempre acompanhando os dados para juntarmos àquilo que é o nosso feeling, que também é muito importante na área das pessoas, uma componente de dados e de resultados quantitativos. E já é assim há algum tempo, ou sente que tem havido uma evolução no sentido de cada vez mais se suportarem nos dados? Esta equipa tem cerca de 5 anos, com 3 pessoas, cerca de 5 anos. Foi crescendo, primeiro tinha uma, depois começámos a perceber que era importante, passaram a 2, e obviamente quanto maior a equipa, mais a capacidade tem de acompanhar. Portanto, temos vindo a fazer essa evolução. Eu diria que hoje em dia já ninguém fala, dentro da área de recursos humanos da Vorten, já ninguém fala sem dados, porque já estamos muito habituados a ter este acompanhamento. Muito bem. Tiago, é assim, tem essa percepção que nas empresas os dados são cada vez mais usados e uma área onde consiga dizer que são mesmo, de facto, cada vez mais críticos? Sim, e de facto assim é, e aqui eu penso que a Vorten acaba de ser um exemplo paradigmático de uma empresa que em Portugal provavelmente até está na linha da frente da utilização de dados, e falando aqui também a nível das pessoas, também é uma área obviamente onde a Mercer atua. De facto, os dados são utilizados cada vez mais pelas organizações para alavancar um conjunto muito alargado de processos e políticas de RH. Isto, de facto, remetendo aos estudos da Mercer, já há alguns anos que nos estudos que lançamos com as tendências globais de recursos humanos, que o Data Analytics aplicado aos RH e às pessoas era de facto uma tendência, mas que nos últimos anos tem-se materializado de uma forma muito evidente. E aqui há alguns exemplos. Por exemplo, não se pode trabalhar clima organizacional e engagement sem uma análise cada vez mais aprofundada dos dados e daquilo que é os níveis de satisfação ou menor satisfação num conjunto de maiores dimensões, fazer correlações, etc. Obviamente que isto é algo que é já bastante habitual nas organizações, mas cada vez mais as empresas, por exemplo, utilizam dados, por exemplo, nas componentes de desenvolvimento do conhecimento, ou seja, para se efetuar um mapeamento de skills e fazer, obviamente, as lacunas de gaps entre os skills que se tem e aquilo que se deseja, também é algo que pode ser alavancado claramente pelos dados.
Depois, obviamente, áreas de data analytics muito mais profundos, temas como o span of control, os temas, por exemplo, que hoje em dia muitas das empresas e muitos dos nossos ouvintes devem ter aqui já tido nota e contacto com os temas, por exemplo, de diversidade e de equidade de pagamento, por exemplo, focado no género. São temas que, no fundo, para haver um diagnóstico correto destas inequidades, não podem ficar como sensibilidade. Isto é um tema... Não pode ser só pela percepção, não é? Estou a utilizá-lo neste momento porque está, de facto, muito em voga e é um tema quente neste momento em termos de mercado. Isto são só alguns exemplos e só me estou a focar nos RH, porque se nós formos falar no marketing, obviamente uma segmentação de clientes hoje em dia é impossível sem olhar para dados, mesmo em termos de operações, não há modelos de pricing que são cada vez mais complexos que não olhem para dados, mesmo em termos de estratégia global das organizações, a estratégia no fundo tem que ser de alguma forma suportada, como a Inês um pouco dizia, na área de people, mas qualquer estratégia global de uma organização tem que ter aqui dados concretos que os consubstanciem. Por isso, nós neste momento estamos, se calhar, já num passo muito à frente daquilo que tínhamos há 3 anos, mas eu diria que também estamos no início daquilo que vamos ter para o futuro e cada vez mais esta capacidade que as organizações têm de retirar inteligência destes dados e construir através deles vai ser absolutamente fundamental. Mas se calhar aqui a área de people foi precisamente a que chegou em último, digamos assim, não é? Falou da área de marketing, da área de negócio, já seria mais desperto para a importância de ter dados nessas áreas. Agora começou-se a perceber que dentro das empresas é muito importante fazer isso também com as pessoas e com as equipas. E a Randstad, esta área dos estudos, é uma área onde apostam bastante. Lançaram recentemente o Randstad Research, que também tem a ver centralizar aqui alguns estudos que possam servir de barómetro para as decisões. Como é que tem vindo aqui a evolução nesta área? Bem, os dados, a força dos dados, o que nós vamos falar nisso, é extremamente importante todas as decisões serem assentes na análise, uma boa análise de dados, e nós hoje temos-las disponíveis em toda a organização, não só na área de RH, mas também em todas as outras áreas. E aquilo que temos visto nos estudos, não só no Randstad Research, mas também nos estudos de Employer Branding e também do Work Monitor, é que as organizações que têm e que tomam decisões através do Data Analytics têm resultados financeiros e de inovação muito superiores a todas as outras e conseguem estar pelo menos mais 20% acima da sua concorrência. Portanto, a força dos dados, como eu dizia há pouco, é extremamente importante em todas as tomadas de decisão. Em RH, sim, até porque nós assentamos a nossa organização e a Randstad em específico em pessoas, portanto, essa é a nossa matéria. Portanto, cada vez mais nós olhamos para os dados e todo este conjunto de estudos que conseguimos trazer para os nossos clientes e para o mercado, e este último do Research traz uma série de dados macroeconómicos que são extremamente importantes para a tomada de decisão dos nossos clientes e também do mercado, é uma área extremamente importante e que nos ajuda muito, até internamente, a tomar todas as decisões. Muito bem. Vamos então passar para alguns dados concretos que alguns destes estudos, neste caso é o Work Monitor da Randstad, nos trouxeram, e que diz aqui que mais que 35% dos inquiridos deixou o emprego por não ser possível conciliar a vida pessoal. Depois aparece a falta de oportunidades de progressão de carreira e 33% deixou o emprego por ser um local de trabalho tóxico. David, continuo ainda consigo para perceber que interpretação é que faz aqui destes dados. Se isto nota aqui alguma mudança de comportamento, se é uma evolução, como têm essa experiência de mais conhecimento dos dados? Sim, nos últimos 3 anos... porque tivemos um período também de pandemia, mas nos últimos anos aquilo que nós conseguimos sentir e que temos visto em todos os dados que temos e todos os estudos que temos é uma crescente evolução daquilo que diz respeito ao work-life balance. Portanto, o work-life balance está no top 5 daquilo que são os elementos importantes e fundamentais na tomada de decisão, seja ela numa nova oportunidade, seja em ficar no próprio empregador. Portanto, e aquilo que sentimos neste momento é que há um valorizar de toda a população de profissionais, muito no sentido do bem-estar. E este bem-estar para nós, e nos estudos isso também é bem refletido, tem 2 elementos. Um, o bem-estar pessoal e outro, o bem-estar profissional. E isso liga depois aos elementos do nosso dia-a-dia. Portanto, o bem-estar pessoal, eu ter um trabalho flexível que me permita
e também fruto muito da pandemia, encontrar um espaço para desenvolver a minha atividade enquanto posso desenvolver outras atividades a nível pessoal. E do ponto de vista profissional, um elemento muito importante que também tem surgido nos últimos 3 anos, que é a atmosfera saudável no trabalho, o ambiente de trabalho, que é um elemento também muito, muito importante e muito valorizado pelos profissionais. Portanto, são temas muito importantes que têm vindo a ser valorizados em tempo e que na tomada de decisão de um profissional ou na captura desse profissional ou então na retenção, porque é um dos desafios que nós temos, acaba por ser fundamental que as organizações tenham estes dados para poder tomar uma decisão num projeto ou uma atividade que garanta que estes profissionais são atraídos ou que os retemos e que retemos os melhores. Inês, sente isso na Vorten, que esta questão da flexibilidade já não é incontornável. E outra curiosidade que eu tenho é se é visto ainda como um benefício ou se já é uma commodity, se já é ponto de partida, para haver conversa já tem que estar assegurado. Eu penso que estamos na transição de passar de ser um benefício para ser algo que as pessoas já adquirem como fazendo parte do seu equilíbrio e do seu dia-a-dia do trabalho. Nós sentimos nas duas vertentes, ou seja, sentimos quando fazemos recrutamento, porque já não há ninguém que não pergunte qual é que é o modelo de trabalho da organização, ou são raras as pessoas que não fazem essa questão, e depois sentimos também internamente. Portanto, nós na Vorten questionámos mesmo os colaboradores, portanto todas as empresas creio que ainda estão, mas ainda estão, diria eu, à procura do modelo ideal, não é? Portanto são 3-2, 2-3, 4-1, exato. E nós perguntámos aos colaboradores qual é que era o modelo de trabalho que consideravam preferível e por maioria de votação votou-se o 2 dias no office, 3 dias em casa e portanto foi esse o modelo que nós adotámos. Tem estado a correr bastante bem, as pessoas sentem que têm o equilíbrio necessário, na lógica de que também precisam de estar com os colegas, precisam do ambiente de trabalho. E esses 2 dias, desculpa interrompê-la, são suficientes para quem está a gerir e no dia-a-dia se tu faz alguma diferença e ainda exige adaptação? Eu creio que estamos num caminho de adaptação. Há líderes que estão perfeitamente tranquilos, há outros líderes que estão a adaptar, se calhar líderes um bocadinho mais que estavam habituados a outro tipo de modelo e que estão a fazer o caminho. Mas, de uma forma geral, as pessoas estão bastante tranquilas com o modelo de trabalho que adotámos. Mas é curioso também que ainda há pouco tempo voltámos a perguntar e as pessoas continuam a afirmar que é importante vir ao office. Eu ia perguntar isso porque houve empresas que fizeram de facto esse survey e ao início até as pessoas disseram que queriam estar sempre em casa e depois à medida que foram voltando a fazer já tinham, então se calhar mais dias no escritório. Parece que houve não só por parte das empresas mas os próprios profissionais a perceber que era importante sentir falta de ir. É claro que temos pessoas que por elas nunca viriam ao office na vida e outras que estão todos os dias. Nós temos pessoas que estão todos os dias. Mas a maioria vive bem com este modelo. Mas, adicionalmente, não é só o modelo de trabalho que conta para esta questão da flexibilidade. Portanto, nós, na Vorten nós lançámos em 2019, ainda antes da pandemia, o Your Time, que é um programa que permite uma melhor conciliação da vida pessoal e da vida profissional, onde temos medidas como o Flexi Work, onde as pessoas podem, cumprindo as 8 horas diárias, adaptar o seu horário de trabalho, nas funções em que são possíveis. Naturalmente que há funções que têm horários que não dá para, por exemplo, uma loja, num entreposto, é diferente. Mas temos também outras medidas como a possibilidade de redução do horário de trabalho durante um período da vida da pessoa, por algum motivo que necessita, ou porque se quer dedicar aos estudos, ou outra atividade, ou por alguma razão familiar. Temos também os dias extras, as pessoas podem adquirir mais 5 dias extra, portanto descontando em salário, mas as pessoas valorizam bastante essa possibilidade. E temos também o tema das licenças sem vencimento. Portanto, as pessoas podem tirar licenças sem vencimento, seja para que atividade for. Por exemplo, lembro-me de um colega nosso que foi para o Big Brother e que tirou uma licença sem vencimento. Só porque associamos, se calhar, sempre as licenças a coisas mais... Exatamente, mas temos muita gente a querer estudar, a querer ir, mas também por coisas diferentes. Por viajar. Tive agora uma pessoa da minha equipa que casou e depois foi fazer a viagem da sua vida, antes de ser mamã, portanto foi dar a volta a uns quantos países do mundo, não diria a volta ao mundo, mas foi a uns quantos países. E, portanto, são este tipo de medidas que ajudam também à flexibilidade. Não é só o modelo de trabalho, é tudo o resto. São vários fatores. Exatamente. Tiago, e não é curioso que este tema surja, inclusive,
à frente das questões salariais. Nós vemos um contexto especialmente desafiante nesse âmbito e mesmo assim os resultados ainda mostram aqui a flexibilidade quase à frente das questões salariais. Muitas pessoas referem que nas entrevistas de emprego já é quase a primeira pergunta que fazem. Isto indica que é um caminho sem retorno para as empresas e tem mesmo, as que não estão ainda adaptadas, têm mesmo que ver a realidade e é por aí que tem que seguir. Sem dúvida, e claramente que hoje em dia, e também e eu aqui faço parte um bocadinho também, represento a operação, se posso dizer, neste sentido da própria Mercer, numa área de consultoria, mas quando falo com a minha colega da área de People da Mercer, é exatamente aquilo que ela me refere. Não quer dizer que seja 100%, mas diria que quase a totalidade dos colaboradores, quando têm uma entrevista de emprego, a primeira coisa que referem é o modelo de trabalho. Eu estava exatamente a pensar naquilo que a Inês referiu recentemente, que é aquilo que as pessoas mais focam no imediato, mas claramente o modelo de trabalho é apenas uma das dimensões, porque se nós não trabalharmos tudo aquilo, eu não vou aqui exaustivamente repetir, no fundo, porque acho que a Inês referiu quase todas, eu apenas incluiria eventualmente também a própria reflexão que as próprias empresas estão cada vez mais a fazer sobre a própria jornada de trabalho, ou seja, se não deverão começar aquelas que ainda não fizeram experiências a caminhar para uma jornada de trabalho que eventualmente pode caminhar para os 4 dias de trabalho, e muitas empresas já fazem experiências como, por exemplo, a sexta-feira à tarde, que no fundo já é um caminho, não é? Já estamos a caminhar obviamente para este modelo, mas tudo isto faz parte, no fundo, de uma oferta flexível dentro da proposta de valor e tem que ser assim multidimensional, porque também, se nós pensarmos, nós falamos dos modelos de trabalho híbridos, mas não nos podemos esquecer que os modelos de trabalho híbridos também só são aplicáveis a uma parte da força de trabalho, não é? E nesse sentido, e não é a maior sequer, não é? Áreas de serviços, mesmo dentro da indústria ou outros setores, áreas corporativas. Mas se formos a pensar em termos de, se calhar, de número de colaboradores em concreto, há menos colaboradores que podem ser abrangidos por um regime de trabalho híbrido do que aqueles que não é possível de serem abrangidos por este modelo de trabalho pela própria natureza das funções que exercem. E mesmo dentro de uma empresa de serviços, certamente, a Vorta, a Mercer, a Randstad, têm funções que não é possível ter um modelo de trabalho híbrido. As pessoas têm que estar em algumas funções, facilities, recepção, quando não está externalizado, etc., são funções que não têm este modelo de trabalho. Por isso, olhar para a flexibilidade desta forma mais holística é fundamental. Dito isto, é absolutamente crítico na proposta de valor que as organizações apresentam aos seus colaboradores. Não é, obviamente, um único ponto, mas neste momento, empresas que não olhem de uma forma séria, e há algumas, infelizmente, nós temos contacto e parece que estão às vezes em negação. Felizmente acho que são uma minoria, mas algumas estas empresas isto acontece e na minha perspectiva são empresas que com o passar do tempo vão ter cada vez mais desafios na retenção e na atração do talento, porque isto no fundo vai estar muito diretamente na pele daquilo que é no fundo, um conceito que está muito em voga, que é a marca empregadora, não é? Ou seja, a forma como os colaboradores vivem e mesmo quem está externo percebe estas questões, faz muito, obviamente, contribui muito para o desenho da marca empregadora e nesse sentido são empresas que, se não olharem para esta dimensão, vão ter aqui alguns problemas sérios na atração e na retenção do melhor talento. Há aqui um outro tema que surge, eventualmente aqui influenciado pelo contexto que vivemos atualmente, tem a ver com a estabilidade, que curiosamente também surge no top of mind dos inquiridos, com mais de 48% a admitir que está preocupado em perder o emprego. Quase a totalidade admite que dá importância à segurança no emprego e 64% estão preocupados com o impacto da incerteza económica. Isto aqui também revela, tem-se falado também de novos modelos de trabalho, principalmente nas novas gerações, de querer outro tipo de vínculo às empresas, a segurança já não é tão importante, mas é possível conciliar também esta questão da flexibilidade com a questão da estabilidade das empresas. Tiago, continuo, e conseguem responder a este desafio que é aqui quase duplo. Por um lado querem flexibilidade, mas querem estabilidade, mas não se excluem também mutuamente. E parece contraditório, mas não é. E é interessante
essa conclusão ter vindo. Eu confesso que não conhecia aqui, antes deste convite, o estudo da Randstad, mas está muito alinhado também com algumas pesquisas que a Mercer faz internacionalmente, em que, por um lado, há este valor da flexibilidade, mas os colaboradores não descuram a importância de estar num contexto seguro. A nível da experiência da Mercer, pelo qual também eu posso falar, e obviamente e também de alguns projetos que fazemos também com os nossos clientes nesta área, mas especificamente no caso da Mercer, no fundo o conceito que se tem trabalhado é o conceito do working partnership, ou seja, os colaboradores cada vez mais não querem trabalhar para a empresa, mas querem trabalhar com a empresa. E nesse sentido, isto, se pensarmos bem, isto tem aqui algumas implicações muito concretas. É claro que os colaboradores querem flexibilidade e continuam a demonstrar que valorizam muito os modelos de trabalho flexível, mas por outro lado também querem trabalhar com empresas que tenham de alguma forma alguma responsabilidade social na forma como olham, por exemplo, para o seu planeamento de recursos, não é? Ou seja, empresas que, por exemplo, estejam constantemente a hiperdimensionar e depois a reduzir o seu headcount à medida das flutuações do negócio, pode ser de facto percebido como uma empresa que não zela pela segurança dos seus empregadores. E nesse sentido, os ecossistemas alargados de talento, em que uma empresa possa ter realmente uma base de recursos de contratação direta, mas depois outras alternativas, os gig workers, os associados, outros colaboradores que no fundo possam contribuir para toda esta dinâmica, também passa uma perspectiva de maior segurança aos próprios colaboradores. Pode ser feito muitas outras coisas para dar esta perspectiva de segurança, mas de facto os colaboradores valorizam tanto este ecossistema flexível como também um contexto profissional onde se sintam seguros nas mais diversas dimensões. Outra dimensão que é importante quando se fala nesta segurança do trabalho também é a dimensão da segurança psicológica, e isto já remete muito também para temas de cultura organizacional, que eu acho que dá outra conversa. Dá sem dúvida. Mas sem dúvida só para reforçar que segurança e flexibilidade à partida podem ser contraditórios, mas se pensarmos melhor são muito complementares. David, também tem essa percepção. O que é que as empresas podem ou estão a fazer neste âmbito? Bom, eu acredito que o tema tenha, através da análise dos estudos, tem dois temas, dois espaços. Um espaço que é o espaço geracional, não é? Porque nós temos na nossa força de trabalho várias gerações com motivações e formas de encarar o trabalho diferentes. E se tivermos pessoas da geração X, provavelmente, a geração X é viciada em trabalho. As baby boomers tinham aqui um espaço muito mais da estabilidade, portanto, da segurança no trabalho, do trabalho para a vida. Portanto, são motivações diferentes entre as gerações que têm que ser combinadas. E nos nossos estudos nós conseguimos também encontrar isso. Entre as gerações, que gerações é que impactam mais este tema da estabilidade e da segurança. E depois temos outro efeito, que é o efeito daquilo que temos vivido nos últimos anos. Portanto, tanto a pandemia como agora esta situação macroeconómica complexa tem trazido esta questão da estabilidade. Portanto, o que vimos nos estudos de 2019 a 2020, o tema da estabilidade e da segurança passou para o top 5 dos drivers, por exemplo, do employer branding. E por outro lado, o que conseguimos também perceber é que há gerações que são muito mais sensíveis a este tema da segurança. Por isso é que o Tiago dizia que o contraponto entre a segurança e a flexibilidade, elas podem conviver no mesmo ecossistema. Portanto, depende sempre da geração em que estamos a falar e a analisar. Por outro lado, aquilo que conseguimos também encontrar hoje no estudo e relativamente àquilo que é a segurança é que as lideranças estão muito mais disponíveis para encarar este tema da segurança num formato diferente. Dou exemplo de alguns daquilo que temos tido como experiência nos últimos anos. Por exemplo, incluir um reskilling e um upskilling nas funções de pessoas que têm mais idade ou mais maturidade e senioridade na organização, muitas vezes é um tema muito importante, é um elemento importante para conseguirmos garantir a retenção ou até a captura de talento e garantir que as pessoas estão mais seguras naquilo que são no desempenho das suas funções. A comunicação, que foi outro dos elementos também que
criou uma grande disrupção no mercado, no espaço do trabalho, com a pandemia, portanto, modelos diferentes que trazem um espaço também de segurança para todas as pessoas da organização, também muito positivo. E as lideranças têm um papel importante em tudo isto, portanto, conseguir colocar os sensores nos sítios certos, conseguir analisar todos os dados que têm da cultura organizacional, daquilo que é o feedback e da comunicação transparente que fazem com as suas equipas e conseguir garantir que vão ao encontro daquilo que são as expectativas desta nova população que entra no mercado de trabalho, bem como toda aquela que já está hoje a trabalhar nas organizações. E é esta forma que nós vemos. E por outro lado, estabilidade não tem necessariamente de significar o trabalho para o resto da vida, não é? Aqui a definição de estabilidade também é mais abrangente. A própria marca, as próprias empresas, aquilo que transmitem também pode ser visto por si só, independentemente seja para estar 1 ano, 2 ou 10, como um garante de estabilidade. Também vem este tema dessa forma, percebe que isso é importante quando vos abordam, além dos modelos de trabalho, se também têm esta preocupação em perceber, ou já conhecem, aqui tem a vantagem que a marca já é subejamente conhecida, não é? Mas sentem que isso é valorizado, também trabalham esse lado de mostrar que são uma marca estável, neste sentido. Bom, eu diria que, do ponto de vista de segurança, na minha perspectiva, existem 2 estágios. O primeiro estágio é o da segurança de saber que amanhã vou continuar a ter emprego. Amanhã, entre aspas, naturalmente. Claro. E eu creio que nesse aspecto, quer a Vorten, quer o Grupo Sonai, são empresas idóneas e estáveis em Portugal. Obviamente que o futuro é desconhecido para todos nós, mas ainda assim há empresas que transmitem mais esta capacidade de estabilidade aos colaboradores. E creio que a Vorten e o Grupo Sonai em Portugal claramente que transmitem esta imagem. Portanto, compreendendo que todos nós temos o direito a sentir-nos menos seguros quando vivemos momentos conturbados como estes a nível mundial, ainda assim acredito e acho que posso dizer que os nossos colaboradores se sentem relativamente seguros quanto ao facto de amanhã poderem continuar a contar com os seus empregos na Vorten ou no Grupo Sonai. O segundo estágio é o estágio do tema financeiro mais direto, ou seja, até que ponto é que a minha empresa está sensível à crise financeira, não é? À inflação e que consegue minimamente minimizar o impacto que esta crise tem para mim, colaborador. Pronto. E nesse aspecto, a Vorten tem feito tudo o que pode. Nós não podemos mudar o mundo, não é? Há muitos aspectos, esta crise é muito maior do que a Vorten ou que o Grupo Sonai ou que até que Portugal, como nós sabemos, mas tentemos fazer o melhor pelos nossos colaboradores. E dando exemplos de algumas medidas que temos feito. Portanto, nós, por exemplo, revisitámos o salário mínimo interno da Vorten para 800 euros este ano e, adicionalmente ao salário mínimo, digamos, fizemos uma diferenciação por antiguidade e por meritocracia dos nossos colaboradores, o que correspondeu a um impacto na massa salarial de 8%, o que é bastante significativo. Isto nas camadas mais baixas, porque o resto dos colaboradores, na verdade, a revisão salarial ainda está em curso. O ano passado revisitámos o nosso subsídio de alimentação e passámos para 7 euros, o que também foi importante para as pessoas. Fizemos isto em meados do ano 2022 e foi muito impactante. Tivemos vários colaboradores, inclusive de uma forma muito autêntica, a enviarem-nos e-mail a dizer obrigada, é um orgulho trabalhar numa empresa que está atenta, enfim, às convulsões do mercado e que ajuda. Tivemos também outras medidas, como demos um cartão dado de 300 euros a todos os colaboradores, consoante se eram part-time ou full-time, na proporção certa, mas no final do ano passado, que também foi muito importante, porque o final do ano é sempre uma altura também de maior peso financeiro. E acha que as pessoas olham para as empresas quase com à espera dessa responsabilidade, quase, enfim, não será bem responsabilidade social, mas enfim, com esse, não se viram, por exemplo, não esperam se calhar do Estado que aumente mais o salário mínimo ou que dê outro tipo, ou que baixe o preço dos benefícios alimentares, mas espera se calhar das empresas essa ajuda ou esse apoio, não sei muito bem como pôr o termo, a um papel se calhar que não era tanto pedido às empresas e que agora... As pessoas pedem e um facto é a força que os sindicatos têm tido este ano e no ano passado, não é? Que representam no fundo as populações de trabalhadores das diferentes profissões que temos no nosso país
e claro que as pessoas pedem às empresas que também façam um esforço. Eu creio que o esforço tem que vir dos dois lados, na minha perspectiva, tem que vir do nosso governo e tem que vir das empresas, e temos que em conjunto tentar fazer o melhor para ir minimizando este impacto, mas é com medidas deste género, depois também um bocadinho flexíveis ao tipo de colaboradores, mas sempre muito na preocupação das nossas camadas mais frágeis. E nós, quando temos de tomar decisão onde investir, claramente que temos feito essa decisão de tentar ajudar as camadas mais frágeis da nossa organização. É que esta questão financeira também impactará a questão aqui do tema da reforma, que é outro dos temas abordados no estudo, e que diz que quase 80% dos inquiridos reconhece que a posição financeira o impede sequer de pensar numa reforma antecipada, e se calhar, enfim, também hoje em dia, olhando para o mercado de trabalho, também não será, se calhar, esse o foco. Aqui o foco, se calhar, tem que ser em dar novas competências às pessoas, como falava há bocadinho na questão do upskilling e do reskilling. Isto é também uma forma de dar, não só de sustentabilidade financeira para as pessoas e para as empresas, mas também dar resposta à escassez de talento. Como é que este tema aqui também como é que está a ser visto, está a ser feito um verdadeiro investimento nesta faixa etária de pessoas? Sim, o tema é um tema crítico para todas as organizações. Nós temos várias, como disse há pouco, várias gerações nas organizações, inclusive na Randstad, e a forma como nós olhamos para todos os profissionais que trabalham connosco é de uma forma evolutiva. Independentemente da idade, nós temos que garantir que toda a população está motivada e produtiva. Portanto, uma comunicação clara e um trabalho de desenvolvimento e de formação adequado ao tipo de profissional que nós temos nas organizações é fundamental para conseguirmos garantir que todas as pessoas estão motivadas até ao final da sua carreira, vamos dizer assim. De qualquer forma, existem outros elementos que podem ser, e há pouco a Inês falava no tema de terem aqui alguma flexibilidade em termos de vínculo, poderem ter um período sabático para poderem fazer uma viagem ou para estudo, portanto, para poderem ganhar mais competências noutras áreas, e nós encontramos isso na maioria das organizações com quem trabalhamos, inclusive na nossa. Portanto, este investimento, não só na formação, mas também do acompanhamento dos profissionais através de uma comunicação clara daquilo que são os objetivos e daquilo que a organização espera dos profissionais, garante que temos profissionais motivados e que garantemos essa produtividade quase até ao final da sua carreira. Portanto, mantemos a longevidade. Quando não temos, ou quando temos estes temas não tão desenvolvidos nas organizações, criamos um espaço, e esse espaço é o da procura ou da análise daquilo que são as simulações da reforma antecipada, que são altamente penalizadoras para a maioria da população, e que muitas vezes depois traz estes resultados, funciona ao contrário, não é? 80% das pessoas não têm sustentabilidade financeira para poder garantir uma reforma antecipada. Portanto, é preciso trabalhar neste espaço com as organizações, nas organizações, para, na nossa opinião, garantirmos que há uma longevidade e que este tema de sair do mercado de trabalho o mais rapidamente possível, com garantia financeira, não se dá. Por outro lado, para nós, enquanto empresa de RH e de recrutamento e seleção, é também uma oportunidade. Portanto, cria-se um espaço de pessoas que estão numa determinada organização e que têm determinadas competências e que, se calhar, já não estão a desenvolver a sua atividade na sua melhor performance, e para nós continuam a ser pessoas muito válidas para nós recolocarmos no mercado de trabalho, e tem havido uma grande aceitação do mercado por estes profissionais. Tiago, claro que as empresas terão aqui o seu papel também de potenciar esta requalificação das suas pessoas, mas também as pessoas também têm essa responsabilidade, não é? Porque também são o principal interessado. E sente isso, em algumas conversas sinto às vezes as empresas dizer nós até temos os programas, até tentamos, e as pessoas não querem, estão acomodadas. Isto também acontece, é preciso aqui encontrar a meio caminho. É preciso desafiar também os próprios recursos e também fazer-lhes ver que é do interesse de ambas as partes este caminho contínuo no reskilling e no fundo, adaptar os skills destes colaboradores àquilo que é a estratégia de negócio da empresa. E, mais uma vez, pegando aqui nas palavras dos meus colegas de painel, o tema da comunicação é muito importante. Porquê? Porque as pessoas podem não ter a visibilidade que, de facto, se não caminharem neste processo, daqui a 3, 4, 5 anos, se calhar até mais cedo do que podem pensar, as suas competências já não vão servir para aquilo que é a estratégia de negócio das organizações. Por isso, claramente que
não é só uma questão dos colaboradores dizerem, bom, não tenho tempo, porque certamente que há sempre boas desculpas e não são só desculpas, o dia-a-dia consome-nos, não é? A todos nós e a todos os colaboradores das organizações. Por isso, isto tem que estar claramente estabelecido como um objetivo. Em primeiro lugar, nas organizações e que depois, obviamente, as consigam transmitir para os seus colaboradores. E porque, de facto, e já referimos isto ao longo desta conversa, isto mistura um imperativo que é, ponto 1, um imperativo de negócio, mas ponto 2 também um imperativo de responsabilidade social das próprias organizações de tornarem os colaboradores e de continuarem a manter os colaboradores relevantes. Porque quer queiramos, quer não, e aqui, obviamente, por isso é que as empresas acho que aceitam tanto, no fundo, skills que provavelmente estão a ser desaproveitados noutras empresas, quer queiramos, quer não, as tendências sociais e demográficas vão no caminho de nós termos, como sociedade, que aproveitar cada vez mais colaboradores que provavelmente, se calhar, há 20 anos, aos 60 anos, já estavam preocupados em fazer os cálculos e as simulações de reforma e tentarem sair do mercado de trabalho, mas de facto com escassez de mão de obra e de qualificações que nós temos nas mais diversas áreas, com o aumento da esperança de vida que leva a que, se as pessoas saírem, também há questões de sustentabilidade na segurança social. E também porque temos que ter consciência que muitas pessoas até agradecerão que as empresas passem a ter uma nova filosofia, não é? Ou seja, as pessoas mesmo que possa existir de algum género de phasing out em termos de alguma menor carga que pode ser perfeitamente legítima a partir de determinada idade, se as carreiras, se as organizações tiverem uma estratégia para aproveitar este potencial, acho que é bom para todos, para os colaboradores, para as empresas e para a sociedade como um todo. E por isso, voltando um bocadinho à gênese da pergunta, isto sim, temos que desafiar os colaboradores, temos que fazê-los ver, obviamente, e comunicar todas estas questões, porque é como a questão da reforma, não é? Eu, se calhar, dizer a uma pessoa que tem 30 anos ou 25 anos tem que tem que começar a poupar para a reforma, ele ou ela ainda vê a reforma a muito longo prazo, mas se calhar não percebe que se começar a poupar ali, a capitalização vai permitir que com muito menos esforço consiga atingir os seus objetivos do que começar aos 45 ou aos 50, que já vai muito tarde. Por isso, a lógica é a mesma, é comunicar e envolver as pessoas também neste processo. Mas antes de passar só uma última pergunta rápida para todos, queria só perguntar à Inês, vocês, calculo eu, não tenho dados concretos, têm uma média etária, calculo, relativamente jovem, como é que veem este tema? Lá foi, salvo erro, nos Estados Unidos estão a começar a contratar pessoas sénior de 70 anos para serem caixas nas lojas, com resultados muito, muito positivos. Como é que vocês veem este tema? Não têm procura das pessoas para esse tipo de função, porque também é exigente, obviamente, não é? Mas acham que não é por aí a vossa filosofia? Como é que vem este tema? A nossa população, de facto, é muito jovem. A nossa média de idade é 32 anos, portanto é mesmo muito jovem. Cerca de 60% da nossa população está ali até aos 35 anos. Mas depois temos, de facto, algumas pessoas que até já vieram do Grupo Sonai, de outras, enfim, porque o Grupo Sonai já é muito mais antigo, claro, do que a Vorten, e que convivem bem com outra população. Eu creio que a nossa população é muito jovem, talvez também pela apetência que os jovens têm pela tecnologia e, portanto, associam-nos à tecnologia, claro, e talvez isso explique parte da nossa população. Eu diria que todas as empresas vão ter que fazer esse caminho, por tudo aquilo que já foi dito, não é? Pela nossa tendência, inclusive, demográfica. Mas eu diria que há aqui uma componente muito importante que as empresas têm, de facto, que fazer um caminho, que é o caminho do reskilling. Nós temos, de facto, de fazer reskilling, e não só na população dos 50 para cima, mas até antes dos 50. E, portanto, nós tentamos, já estamos a fazer esse caminho, nós estamos associados à iniciativa do Promove, Reskilling for Employment, que é uma iniciativa europeia, em que se pretende, até 2025, enfim, reconverter 1 milhão de pessoas na Europa, pessoas que sejam ou desempregadas ou em funções em fim de vida, digamos, em profissões em fim de vida. Portugal está a ser, digamos, vai na frente neste programa, e, portanto, temos várias empresas, o tecido empresarial português moveu-se nesta causa, a maior parte das grandes empresas em Portugal estão associadas à causa, a Sonai também, e, portanto, a Vorten está lá por inerência, e, portanto, estamos a tentar fazer esse caminho em conjunto, porque é, de facto, uma coisa que se vai ter que fazer com o país inteiro unido e não apenas numa empresa.
Adicionalmente, tentamos fazer algumas medidas, nomeadamente as bolsas de estudo, portanto estamos a incentivar as pessoas a estudarem com 100% dos estudos pagos, desde que sejam em áreas de futuro, ou seja, áreas como o digital, áreas da IT, programação, etc. Portanto, estamos a financiar os estudos aos nossos colegas. E, por outro lado, também abrimos uma iniciativa o ano passado que está a ser bem sucedida, que é estágios internos, ou seja, as pessoas podem estar há muitos anos a trabalhar noutra área da Vorten, mas podem candidatar-se, tal e qual como uma pessoa externa, a um estágio interno numa outra direção. Imagina alguém que está, por exemplo, que é vendedor na Vorten e quer ir estagiar no IT, pode fazê-lo. E, portanto, desta forma nós também estamos a tentar abrir caminho para irmos gradualmente fazendo este reskilling internamente. Muito bem. Então, uma última pergunta, para a qual eu peço uma resposta muito sucinta, é uma pergunta difícil, portanto não sei se vão conseguir, que é qual é que é o grande desafio atualmente? Calculo que me vão dizer que não há um, são vários, e daí o maior desafio. Mas, de qualquer forma, não quero deixar de fazer esta provocação. David, podemos fazer eu posso dizer, o nosso maior desafio, ou o maior desafio das lideranças hoje, naquilo que são a nossa componente de clientes, é a escassez de talento. Portanto, em determinadas funções, nós temos um espaço que não conseguimos responder e que não conseguimos ir ao encontro daquilo que são as expectativas das competências que as organizações necessitam, e para isso necessitamos trabalhar muito naquilo que falámos, na formação, nesta preparação de todas as pessoas que existem no mercado, dar-lhes novas competências para conseguirmos encaixar nestes espaços de escassez que existem no nosso mercado e que vão existir durante muitos anos. Inês? Eu diria que o maior desafio este ano é acompanhar com muita proximidade e sensibilidade esta questão da inflação e do impacto que possa ter nas famílias da Vorten, os que trabalham connosco, e a extensão das suas famílias, e também na saúde mental, porque tivemos anos muito complicados com o Covid. O Covid deixou marcas nas pessoas, não é? Em termos de saúde mental, e agora a inflação creio que não vem ajudar à recuperação, e portanto é algo que nós vamos ter que ter, para além dos temas de desafios de talento e etc., mas é algo que nos preocupa, que é acompanhar muito próximo as pessoas para tentarmos perceber como é que vamos evoluir. Muito bem. Tiago? Bem, eu podia dizer que o maior desafio podia estar no negócio, nas vendas ou até na proposta de valor e na inovação para mantermos, no fundo, aqui uma proposta de valor consentânea com os processos de transformação que os nossos clientes também têm. Mas acho que o verdadeiro desafio, eu acho que se resume a um desafio que está muito relacionado com aquilo que já foi dito, que é, no fundo, aqui o manter as pessoas felizes, não é? Ou seja, e felizes nas suas mais diversas dimensões, quer nesta questão do well-being, quer financeiro, como a Inês já referiu, mas noutras dimensões também com a pandemia, todas as questões de saúde mental, que são obviamente muito relevantes, mas de uma ótica holística toda a proposta de valor, não é? Porque neste momento o que nós sentimos é, por mais que trabalhemos cultura, próprios processos de liderança, por mais que tentemos ter uma abordagem holística, nós somos constantemente desafiados pelo externo, não é? Por todos, nós costumamos dizer que estamos permanentemente, neste momento, em disrupção, ou seja, não estamos em crise, porque eu acho que nós já estamos habituados a viver desde 2020 numa situação de emergência permanente, seja por uma forma ou por outra. E isto tem um impacto muito significativo nas pessoas. E sendo todas as organizações, quero eu acreditar, mas particularmente a Mercer, dependendo fundamentalmente para o que é das pessoas, a maior preocupação não pode deixar de ser as pessoas, e este ano ainda mais evidente do que nunca. Muito bem. Muito obrigada aos três, muito obrigada também a quem esteve a assistir esta conversa. Obrigada.